uma classificação para a final muito próxima, praticamente assegurada, final da Libertadores, e aumentar a distância para o vice-líder Palmeiras, mesmo com todo o aparato a favor. A gente não poderia pedir mais da vida, né? Quer dizer, até pode pedir um pouco mais. Se a vida continuar sendo generosa com a gente tem tudo para ser muito feliz daqui a mais ou menos um mês. Mas a gente tem que esperar até lá. E eu estou aqui hoje para falar também sobre abismos, mas eu conto mais para vocês sobre isso depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou Társilo Delfim, o Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. E quero pedir de antemão, para quem ainda não conhece o canal, para que vocês, primeiro, deixem um like, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos no canal do Caboclo. Seja membro Helenos e Helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. É isso mesmo que você ouviu. R$ 4,99, menos do que uma Coca-Cola. E você recebe conteúdos como esse aqui, em primeira mão. O pessoal que é membro do canal do Caboclo já assistiu esse vídeo aqui, já comentou, já deixou o like, já está informado, já está discutindo nos grupos de Zap, já está compartilhando. E você aí que está assistindo só agora, né, já poderia ter feito tudo isso se você fosse membro do canal do Caboclo, mas ainda dá tempo, é só você clicar aí embaixo, nesse botãozinho que está escrito aí embaixo do vídeo, seja membro, e torne-se membro agora do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Quando a gente chegar aos 100 membros, eu vou começar a fazer lives exclusivas para você que é membro e apoia o canal do Caboclo sempre. Você também pode apoiar o canal do Caboclo enviando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, colocando ali suas sugestões, suas perguntas, suas críticas, suas dúvidas, o que você quiser, e toda vez que você colocar lá, eu faço questão de ler aqui nos vídeos que são gravados, ou então na minha live de terça-feira que eu faço com meu querido e amado sobrinho Bernardo, às 9h07 em ponto, às terças-feiras, 9h07 em ponto. Então, se você quiser contribuir, canaldocaboclo@gmail.com. Pessoal, na quarta-feira, né, o clima que se formou na cidade do Rio de Janeiro foi um clima, de certa forma, até beligerante. Não por parte de nós, botafoguenses. O botafoguense só tinha cabeça para uma coisa, né? E já esperando isso há pelo menos um mês, desde aquela disputa de pênaltis contra o São Paulo, que quase que matou todo mundo do coração. A gente passou um mês sonhando com esse jogo da quarta-feira contra o Peñarol. O dia finalmente chegou, a gente viu cenas lamentáveis, né, obviamente, causada por o que eu chamo de vândalos. Aquilo não é torcedor, aquilo é vândalo. E quando a gente chama essas pessoas de vândalos, de criminosos, de bandidos, é óbvio que a gente não está colocando todo mundo no mesmo balaio. Tem torcedor que veio ao Rio, torcedor do Peñarol que veio ao Rio com o sonho de ver seu time, com amor, com toda a sua paixão que tem pelas cores que eles defendem, e vieram para cá e torceram. E tem os vândalos que, alguns deles foram presos, né, por fazerem arruaça, por mexer com as pessoas que estavam quietas, por roubar, por furtar, por destruir patrimônio das pessoas, por destruir patrimônio de trabalhador. E teve aquelas pessoas também que deveriam sofrer as sanções por terem destruído banheiros no estádio Newton Santos, por ter quebrado cadeira, ou seja, aquelas cenas de selvageria, aquelas coisas que ainda acontecem na América do Sul, que ainda acontecem na Libertadores da América, e que a gente não consegue se desvencilhar delas, a gente não consegue se desfazer dessas cenas, e não somente com os nossos vizinhos uruguaios ou os argentinos que promovem esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, por exemplo, toda vez que a gente tem jogo no estádio Newton Santos, não é incomum que alguns torcedores rivais quebrem cadeiras no estádio também. E a gente cansou de ver cenas dessa natureza, que é o tipo da coisa que a gente precisa superar. E esse é o primeiro abismo, né? Que existe um abismo muito grande entre o que acontece nas arquibancadas e no que precede também os jogos aqui na América do Sul, com o que precede, por exemplo, em outras praças. Não que existam somente mocinhos também, existem os hooligans na Inglaterra, existem os ultras, né, que são torcedores extremamente violentos na Espanha, na Itália também, isso também acontece. Mas a gente já sabe que existe um rigor
muito maior e existe uma punibilidade também muito maior com esse tipo de prática do que existe aqui. Então a gente ainda tem um abismo, uma montanha para subir, para que a gente possa alcançar um nível que eu diria, de comportamento para esse tipo de evento, para esse tipo de, de, de situação, como é uma semifinal de uma Libertadores, porque queira bem ou não, essas cenas são transmitidas internacionalmente. Isso vai para o mundo inteiro. E a gente está mostrando para o mundo inteiro que a gente ainda não consegue superar, a gente não consegue ainda superar, digamos assim, um estado civilizatório, às vezes primitivo, que dá vergonha. Envergonha mesmo a gente ver esse tipo de coisa ainda acontecendo no futebol sul-americano, que cenas como essa não continuem a acontecer. E atenção para você aí, torcedor do Botafogo, que pretende ir a Montevidéu para o jogo da volta, para a semifinal do jogo da volta lá. Tem, inclusive, jornalistas fustigando a violência, né? Tem, obviamente, que a recepção não vai ser nem um pouco calorosa, muito pelo contrário, o risco de violência dentro e fora de campo é muito grande, então seria, inclusive, prudente que as autoridades brasileiras entrassem em contato com as autoridades uruguaias e fizessem aquilo que não fizeram aqui, fizessem um esquema de segurança para que as pessoas consigam chegar no estádio, sair do estádio, para que atletas, por exemplo, possam trabalhar, né, fazer o trabalho deles e sair de lá com toda a segurança, o que eu acho que nesse momento é muito temeroso, porque a gente não está vendo nenhum tipo de movimentação, pelo menos não tem sido publicado. Então fica aí um alerta para todo mundo que pretende ir para o Uruguai. Mas aí, falando somente de campo, né, a gente não podia desejar nada mais do que o que aconteceu no estádio Newton Santos, e eu acho que foi o maior jogo que eu vi na minha vida do Botafogo, apesar de um primeiro tempo muito truncado, de um primeiro tempo em que a equipe adversária conseguiu não jogar e não deixar o Botafogo jogar. Foram apenas 19 minutos de bola rolando, com a arbitragem extremamente conivente e extremamente rígida com o Botafogo e muito complacente com o adversário. Mas no segundo tempo, meu camarada, quando o pessoal resolveu jogar, quando o Botafogo resolveu jogar, e detalhe, sem que o Arthur Jorge tivesse feito nenhuma alteração, foram exatamente os mesmos 11 jogadores que haviam jogado o primeiro tempo contra o Criciúma, depois o primeiro tempo contra o Peñarol, e que simplesmente com uma mudança de atitude, uma mudança de abordagem ao jogo e entendimento daquilo que o adversário oferecia como fragilidade, o Botafogo deslanchou. Foi uma vitória retumbante, eu acho que uma vitória que ela é tão retumbante que ela entra para a história da Taça Libertadores na América. A repercussão na mídia brasileira, obviamente, ela poderia ter sido, inclusive, até maior, mas a gente não pode nem reclamar disso. A repercussão na mídia brasileira foi gigantesca, a repercussão na mídia sul-americana, principalmente na Uruguaia, foi gigantesca, e a repercussão fora, inclusive, da América do Sul, também foi grande. Então, o feito do Botafogo de ter vencido um adversário pentacampeão da Libertadores, embora esses títulos estejam em outras épocas, isso não importa, tá? São títulos, você não bate um pentacampeão da Libertadores por 5-0 assim todo dia. A vitória do Botafogo e o fato do Peñarol ser o que é, de ser um pentacampeão da Libertadores, só valoriza cada vez mais a vitória do Botafogo, o feito do Botafogo. E a gente vai para o Uruguai, com certeza, com uma vantagem muito confortável, com muitos jogadores pendurados, e acredito eu que o Arthur Jorge entenda a necessidade de você proteger os jogadores que estão pendurados, até porque o que está em jogo, né, agora, a classificação para a final, tanto do lado do Botafogo contra o Peñarol, quanto do lado do Atlético Mineiro contra o River Plate, colocam muito em xeque a isonomia da arbitragem. Só para vocês terem uma ideia, mais uma vez, o presidente da Conmebol foi convidado pelo presidente do River Plate a assistir um jogo do River Plate no camarote dele, no estádio do River Plate. E eu não tenho a menor dúvida de que a Conmebol vai tentar até o último segundo de jogo, tanto no jogo do Botafogo contra o Peñarol, quanto no jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate, levar pelo menos um dos sul-americanos
para a final da Copa Libertadores da América. E não é uma questão somente ideológica de torcer para times ali do Cone Sul, é uma questão financeira, tá? É uma questão eminentemente financeira. Uma decisão entre Atlético Mineiro e Botafogo, sejamos aqui francos, tá? Por mais fanáticos que os dois clubes tenham seus torcedores, né? Não vai lotar o estádio do River Plate. Acredito eu que o torcedor médio argentino, né, vai procurar qualquer outra coisa para fazer, só não vai para o estádio. Só aquele que é muito fanático mesmo, historiador, talvez queira aparecer. Muitos, inclusive, vão tentar comprar ingresso para vender ingresso como cambista, para tentar ainda faturar algum, né, em cima da paixão dos torcedores visitantes, né? E, então, o fato é que a gente tem um palco maravilhoso, um palco que é muito grande, porém, não vai ficar lotado. Por isso que eu acho que a Conmebol deveria, inclusive, rever esse conceito de final jogada em estádio único, partida única, num estádio já pré-definido. Poderiam, pelo menos, pré-definir 3 estádios, né, ou 4 estádios, sendo que, em caso de jogo de 2 equipes do mesmo país, um estádio naquele país fosse escolhido, né, e eu não falo somente por causa dos brasileiros, imagino que fosse uma final entre 2 colombianos tendo que jogar, por exemplo, no Uruguai. Iriam sair de mais longe, inclusive, do que atleticanos e botafoguenses vão sair, né, em sua grande maioria. Então, é o tipo da coisa que não faz sentido na Europa, mas não faz sentido na América do Sul, né? Mas, enfim, o estádio não vai estar lotado, tá? Então, logo, você tem uma perda significativa de renda, nesse caso. Pode ser, inclusive, que patrocinadores locais, né, não se interessem, né, pelo jogo. E é óbvio que deixa o espetáculo mais vazio, mais feio. Você vai transmitir, por exemplo, a final da Taça Libertadores para outras praças, para outros países, e você vai transmitir com um estádio parcialmente cheio. Não é legal, não é uma coisa atrativa. Então, para eles, seria muito interessante que pelo menos ou Peñarol ou que River Plate conseguissem chegar na final. As chances do River Plate chegar na final são maiores do que as chances do Peñarol de chegar na final. Não pela falta de qualidade do Galo, pelo contrário. O time do Atlético Mineiro deixou muito claro no jogo de ida que é infinitamente superior à equipe do River Plate. E somente uma ação extracampo, somente uma arbitragem muito enviesada, somente uma arbitragem muito maldosa para conseguir tirar o Atlético Mineiro da final. E eu acho que a Conmebol é capaz disso. Esse é o problema. Agora, no caso do Botafogo e Peñarol, eles teriam que se esforçar muito mais. Talvez expulsar 2 ou 3 jogadores do Botafogo no primeiro tempo ainda, para que o Peñarol tenha alguma chance de conseguir reverter o resultado. Acho que nem a imprensa uruguaia e tampouco os mais fanáticos torcedores, aliás, uruguaia, e nem talvez os torcedores mais fanáticos do Uruguai ainda acreditem nessa virada. Eu tenho acompanhado alguns influenciadores do Peñarol, inclusive eu fiz amizade com um abraço aí para o Fernando. Estava muito triste, ele estava muito triste, obviamente, estava muito triste depois do jogo, e ele falando, né, no vídeo dele, dizendo que ele não esperava mais nada, que é o fim do sonho, né, digamos assim, e que eles já estavam muito orgulhosos de terem visto o Peñarol chegar até onde chegou na Taça Libertadores. Já o discurso com o River Plate não é o mesmo, tá? O torcedor do River Plate acredita numa virada, porque o Monumental vai estar empacotado, né, com 90 mil pessoas, 80 mil pessoas, sei lá, e uma arbitragem que, ao meu ver, vai tentar prejudicar o Atlético Mineiro. Isso é o segundo abismo, que tem a ver com o terceiro abismo que eu vou falar daqui a pouco, tá? É o abismo dos clubes brasileiros com relação aos clubes da América do Sul, tá? Então, mas só para finalizar, Botafogo, na minha opinião, 99% classificado para a final da Taça Libertadores da América, e aí vai ser loucura total, muita gente já se programando para poder ir para a final, os preços de passagem já estão completamente orbitantes, muita gente está querendo sair daqui do Brasil de ônibus, fazer uma viagem de ônibus, então, assim, a gente vai ver
realmente uma caravana de botafoguenses alvinegros indo para a Argentina. Espero que a gente consiga pelo menos colocar metade de igual para igual, né, com a torcida do Galo, embora a torcida do Galo seja mais numerosa, porque está no estado mais numeroso. A torcida do Botafogo é mais espalhada nacionalmente, digamos assim, o que dificulta, inclusive, até para que esses torcedores consigam chegar na Argentina, mas de repente a gente consegue igualar a quantidade de torcedores. E depois, o Botafogo vence o Bragantino num final de semana, e que, na minha opinião, talvez tenha sido um jogo até mais importante, não mais importante, mas um jogo mais simbólico desse Botafogo que a gente está vendo principalmente no ano de 2024, do que o jogo de quarta-feira, que eu considero o jogo de quarta-feira, considerei o jogo de quarta-feira o jogo mais importante da nossa história. E o jogo mais importante da nossa história, parte 2 agora, passa a ser o de quarta-feira que vem. Mas a vitória contra o Bragantino, ela tem um simbolismo também muito forte, tá? E aí eu quero explicar da onde que vem esse simbolismo muito forte, para que vocês não me chamem de maluco aqui, né? Então vamos lá. Eu vou colocar na tela aqui essa lista dos últimos 10 campeões brasileiros, tá? De 2013 até 2023, obviamente, 2024 ainda em aberto. E a gente pode ver uma evolução, digamos assim, do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Era ali o ano de 2013, com o Cruzeiro ganhando o bicampeonato brasileiro com um time muito, mas muito estrelado. O que aconteceu com aquele time estrelado do Cruzeiro? Até 2013, 2014, eles ainda estavam ali se segurando, era realmente um time formidável, e aquela coisa do futebol brasileiro, né? Gasta, gasta, gasta e coloca a dívida para frente para o próximo presidente que vai chegar e vai pagar. Se eu não me engano, aqui nessa época, 2013, 2014, ainda era dinastia Perrella, né, no Cruzeiro. 2015, né, o Corinthians aparece como campeão brasileiro aqui também, só lembrando que isso aqui, 2015, isso aqui é o resquício daquele time campeão do mundo do Corinthians, né? Campeão da Libertadores. O Corinthians vinha de uma sequência de ser campeão da Libertadores e campeão do mundo naquele jogo contra o Chelsea, e no ano 2015 acaba sendo campeão também. Lembrando, 2013, 2014 são 2012, mais ou menos. 2013 foi o ano que o Clube dos 13, presta atenção nessas datas que eu vou dando para vocês, nessas referências, né, de tempo. É o ano que o Clube dos 13 é implodido, tá? É o ano que o Seedorf estava jogando no Brasil, 2014, e aí o Maurício Assunção, Deus o tenha, ajuda, inclusive, o André Sanches, presidente, então, do Corinthians, com muita influência ainda na CBF, e ajuda também o Flamengo, na época, a implodir o Clube dos 13, sob o pretexto de que o Botafogo iria ganhar muito mais dinheiro, né, com o fim do Clube dos 13. O Botafogo salta, se não me engano, de um repasse de 40 milhões para 60 milhões. Né? Só que o Flamengo sai de um repasse de 80 para 350. O Corinthians também, muito próximo disso, se não a mesma coisa. E aqui começa a grande distorção do futebol brasileiro, que a imprensa rubro-negra, o Maurinho da vida, o Rodrigo Matos da vida, aqui eles fingem que nada aconteceu, aqui eles são cínicos, aqui eles são canárias como eles são, e aqui eles fingem que nada aconteceu, eles tratam isso com a maior naturalidade do mundo e chamam isso de competência do Flamengo, competência de gestão. Mas enfim, isso eu falei em outro vídeo. Depois eu também vou mostrar para vocês aqui uma lista de vídeos que eu já fiz aqui no canal, que são importantes para que vocês consigam entender por que o futebol brasileiro chegou nesse ponto. Então, se você quiser maratonar o canal do Caboclo, eu vou dar para vocês aqui uma lista grande, né, de vídeos que eu fiz aqui para vocês entenderem o atual cenário do futebol brasileiro. Bom, enfim, de 2015 para 2016 existe um fato curioso aqui, porque um pouco antes disso, Paulo Nobre entra comprando a dívida do Palmeiras, e o Palmeiras vem de uma Série B e passa a ser um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro, sendo que teve sua dívida equacionada e um investimento muito pesado. Tá? E logo depois disso, vocês também vão ver que entra uma tal de Crefisa na história, e pagando inclusive valores de muito, mas muito acima de mercado,
por todos os pontos de patrocínio do Palmeiras, né? É o patrocinador único do Palmeiras, pagando um valor, mas muito, muito acima de mercado e muito, muito acima também dos seus concorrentes. E isso também passa de maneira incólume pela imprensa, principalmente a imprensa paulista, os PVCs da vida e o pessoal ali do UOL, a galera toda que está sempre, né, exaltando os grandes feitos da Crefisa tal, e resolvem simplesmente ignorar o fato de que receberam aquele empurrão, não foi nem empurrãozinho, não, foi empurrãozaço, né, para que o Palmeiras conseguisse se soerguer, conseguisse disputar títulos. E aí o Palmeiras é campeão brasileiro de 2016, o Corinthians em 17, naquela campanha em que a equipe ganhava de todo mundo de 1-0, 2-1, sempre com placares apertados. Só que aí a coisa fica diferente. A partir de 2018, o poder da grana no Brasil começa a fazer muita diferença. Grana, mas também gestões competentes, né? Principalmente gestões de futebol acima das gestões médias, porém é a força da grana aqui que faz toda a diferença. Aí você começa numa sequência. 2018, Palmeiras campeão. 2019 e 2020, Flamengo campeão. 2019, assim, não tem questionamento com relação a isso. Muito mais dinheiro, né, do que todo mundo. Montou um time muito forte. O Jorge Jesus fez um excelente trabalho também. 2020, vocês vão se lembrar, é o campeonato da pandemia. O Flamengo é campeão em 2020. E aí entra o Galo, colocando muito, mas muito dinheiro também. Os 4 R's lá no Galo, colocando muito dinheiro através de um mecenato que eles fazem, montam um timaço e são campeões em 2021. 2022, o Palmeiras volta a ser campeão. 2023, a gente não precisa nem dizer de tudo que aconteceu. Outro detalhe, outra data importante que eu vou dar para vocês aqui, 2022 é o ano da fundação da Libra, tá? Lembrem-se disso, é o ano da fundação da Libra, tá? E 2021, então vocês podem ver que de 2018 a 2023, a gente está falando de 6 campeonatos. Dos 6 campeonatos, você teve o fura-bolo da festa aí, que foi o Atlético Mineiro, tá? E aí vamos dar uma olhada também nos últimos 10 campeões da Copa do Brasil. Naqueles anos em que o Cruzeiro brilhava, sobrou a Copa do Brasil para o Flamengo e sobrou a Copa do Brasil para o Galo em 2014. Copa do Brasil do Flamengo, que foi vencida, inclusive, em cima do Botafogo, passando pelo Botafogo. Agora eu não me lembro se foi na semifinal, eu acho que foi. E depois passando, depois o Galo, em 2014 também, naquela, né, na esteira daquele time espetacular que o Galo vinha montando, inclusive com o próprio Ronaldinho Gaúcho, que culmina, inclusive, no campeonato, na vitória da Taça Libertadores, que eles são campeões da Taça Libertadores no ano anterior, né? Esse ano de 2014 foi muito interessante porque o Galo consegue reverter placares contra Corinthians e Flamengo, né? Perdeu de 2-0, se eu não me engano, nos 2 jogos de ida, e reverteu tudo no Mineirão, naquela época do Eu Acredito, né, da torcida do Galo. 2015, né, que é o período que o Palmeiras volta da segunda divisão e volta muito forte, né, com investimento pesado ali do Paulo Nobre, já inclusive Paulo Nobre Crefisa, né, Crefisa também já chegando com patrocínio do Palmeiras. 2016 você tem a vitória do Grêmio. Presta bem atenção que isso é muito interessante, porque até então, ó, só Grêmio, se vocês olharem para essa tela aqui, para essa tabela, só Grêmio e Atlético Paranaense são de fora da região sudeste, né? Então, o futebol do Brasil muito concentrado na região sudeste, sobretudo São Paulo, Minas e Rio. 2017 e 2018 são os 2 últimos anos de glórias do Cruzeiro, quando o clube já estava hiper, mega endividado, indo para o vinagre, né, mas ainda conseguindo conquistar a Copa do Brasil, e depois disso aqui o time é rebaixado para a segunda divisão e passa um bom tempo na segunda divisão, até que se torna SAF, é vendido e o Ronaldo chega e resgata o clube, tá? 2019 é o ano também da coroação do bom trabalho do Atlético Paranaense pelo Petralha, em termos de gestão, a maneira como ele organiza o clube. Lembrando, não é um clube democrático, é um clube que ele praticamente tem um Petralha como dono, embora ele seja presidente, ele não seja CEO, ele é presidente, mas ele é eleito, reeleito, sempre por aclamação, praticamente não tem rival, e o trabalho que eles fizeram realmente de base,
para os padrões do futebol brasileiro, de gestão de futebol, para os padrões do futebol brasileiro, foi muito bom. E aí começa ali, 2020, Copa do Brasil da Palmeiras, 2021, o Galo, também, que é campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, e o Flamengo, que é campeão da Copa do Brasil também em 2022, aí o São Paulo saindo um pouco, né, desse roteiro, São Paulo, depois de muitos e muitos anos, se não me engano, 10 anos, sem levantar uma taça, né, o São Paulo é campeão da Copa do Brasil. E 2024 você tem a disputa da final, eu estou gravando esse vídeo aqui antes da final, entre Atlético Mineiro e Flamengo. Agora, quer ver eu chamar a atenção de vocês para uma coisa? De 2020 para cá, somente clubes da Libra foram campeões brasileiros, foram campeões da Copa do Brasil. Vou repetir, de 2020 até 2024, independente de quem seja o campeão em 2024, todos os títulos ficaram na Libra. Para quem não se lembra, Libra, né, é aquela liga formada por Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio, né, é aquela Libra que tem menos clubes hoje em dia, na qual tem como sócia a Globo e também tem como puxadinha a CBF e a Abrafut, tá? Só lembrando aqui, os últimos campeões também brasileiros de 2018 até 2023 também foram, obviamente, todos eles da Libra. Então, a Libra domina o futebol brasileiro já há um bom tempo, né? Desde 2018, digamos assim. E quando a gente chega, finalmente... Então, isso aqui é o primeiro, é mais um abismo, tá? Que a gente vê. O abismo no futebol brasileiro entre os clubes principais da Libra, né? Que são sempre beneficiados com muito mais dinheiro, né? Com uma repartição extremamente desigual de recursos provenientes dos direitos de transmissão em parceria com a Globo, que, né, canaliza, digamos assim, uma renda muito maior, uma grana muito maior para esses clubes que, para ela entende que são melhores porque dão mais audiência, né, para elas. Então você tem o critério da audiência como o favorecimento de clubes para que eles recebam mais dinheiro, tá? E aí isso cria, obviamente, uma distorção no futebol brasileiro e cria um abismo no futebol brasileiro desses clubes principais da Libra para os demais. E aqui eu estou falando nominalmente de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, tá? E eu não coloco nem o Corinthians nesse balaio aí, porque o Corinthians já não é mais da Libra, o Corinthians agora é da LFU, e o Corinthians também, embora, né, fosse um clube muito agraciado com valores absurdamente acima dos demais, né, de direitos de transmissão, o Corinthians, pelas suas próprias incompetências e pelas suas brigas políticas, não conseguiu se manter competitivo como esses outros clubes conseguiram se manter competitivo, né, ganhando, obviamente, muito mais dinheiro do que os demais. Então, a Libra criou um bloco de clubes no Brasil, e naquele momento da criação da Libra, a maneira arrogante que eles sentavam para negociar com os clubes, para tentar negociar uma liga única, né, no Brasil, uma liga de futebol no Brasil, era assim: nós somos os principais, a gente vai ficar com a maior fatia do bolo, se você quiser, vem com a gente, se não quiser, tchau e benção, se vira aí, mas a maior fatia do bolo é pra gente. Tanto é que Leila e Landim brigavam publicamente, ela falando que o Landim estava achando que o Flamengo era o único clube do Brasil que disputava sozinho e tal, e ela age, obviamente, da mesma maneira, né? E aqui eu quero mostrar para vocês os últimos 10 campeões da Taça Libertadores. E aqui o abismo fica ainda maior, tá? Porque em 2013 você tem o Galo, que é campeão da Taça Libertadores, naquela vitória incrível. Depois você tem uma sequência de 3 clubes não brasileiros sendo campeões, sendo deles 2 argentinos, no caso o São Lourenço em 2014, depois o River Plate em 2015, para que o Atlético Nacional da Colômbia fosse campeão em 2016. Aqui, lembram que em 2014, 2015 e 2016, a gente estava falando aqui no Brasil de outros clubes, né, sendo campeões brasileiros, olha lá, 14, 15 e 16, né, por exemplo, campeões brasileiros, aqui você tinha o Cruzeiro ainda sendo campeão brasileiro, você tinha ainda o Corinthians sendo campeão brasileiro, e também, obviamente, o Palmeiras sendo campeão brasileiro. Hoje em dia, você falar de
Cruzeiro e Corinthians sendo campeão brasileiro, olhando para a tabela atual de 2024, é uma coisa meio que louca, né? Uma maluquice. O Corinthians brigando contra o rebaixamento e o Cruzeiro derretendo, despencando na tabela do Campeonato Brasileiro. 2017, aquela fatídica Taça Libertadores para nós, botafoguenses, que a gente tinha toda a chance de vencer o Grêmio, a gente foi, obviamente, prejudicado pela arbitragem também. O Grêmio vence aquela final contra o fraquíssimo Lanús. Era uma Libertadores muito, muito ganhável. Muita gente dizia, inclusive, que a final da Libertadores foi Grêmio e Botafogo, né? Foi uma final antecipada. 2018, você tem aquela última, o último campeonato de um clube não brasileiro, com o River Plate vencendo o Boca Juniors na final, disputada em Madrid, no estádio do Real Madrid, porque no jogo da ida você teve uma situação ali de guerra campal, mais uma vez, nos arredores do estádio, e por questões de segurança, eles decidiram levar o jogo para Madrid, tá? Foi um jogaço, inclusive eu assisti esse jogo ao vivo, né? E é muito interessante a gente ver como é que um estádio com um gramado excelente, como foi o caso do gramado do Santiago Bernabéu naquela época, em comparação com o gramado do Monumental e da Bombonera, fez toda a diferença na qualidade do jogo. A gente via River Plate e Boca Juniors jogando com excelentes times de lado a lado e preocupados em jogar bola, e você via realmente a bola rolando, porque o gramado ali fazia muita diferença, que é uma coisa que a gente tenta convencer as pessoas mais incautas aqui no Brasil, e elas não querem entender, né? Fazem força para não entender. E aí você tem o Flamengo sendo campeão daquele ano, né? Também 19, contra o River Plate na final, numa virada nos últimos 2 minutos de jogo. O Palmeiras sendo campeão em 2020, né? Chegando também numa final e sendo campeão em 2020. Em 2021, o Palmeiras vence, inclusive, o próprio Flamengo na final e é campeão. No gol do Deivinho, né? Naquele fatídico gol do Deivinho. E o Flamengo, no ano de 2022, é campeão também, fazendo a final contra o Atlético Paranaense. Então você tem consecutivamente 21 e 22 com finais brasileiras, e 23 o Fluminense vencendo o Boca Juniors no Maracanã, né? Uma final no Maracanã. Então, de 2019 para cá, nós só temos finais brasileiras, e a chance da gente ter mais uma final brasileira, a final alvinegra, né, na Argentina, vai ser, hoje, por exemplo, é muito grande, é enorme, né? Você ter Botafogo e Atlético final e Atlético Mineiro na final. E o que para Conmebol é muito ruim. E aí eu vi uma entrevista muito interessante do D'Alessandro, tá? Para um canal argentino. Depois eu vou até deixar aqui na descrição do vídeo para vocês o link para essa entrevista, em que ele, né, depois de ter passado, ainda mora no Brasil há 16 anos, tem 2 filhos que são meio brasileiros, meio argentinos, tal. Ele conhece muito bem o futebol brasileiro, foi comentarista, inclusive, no Sport TV, na Globo, inclusive na própria Copa do Mundo. Ele conhece muito bem o futebol brasileiro, sabe como funciona a estrutura do futebol brasileiro hoje em dia, e sabe, obviamente, como funciona a estrutura do futebol argentino, né? Mais especificamente futebol argentino. E ele fala de uma maneira muito interessante, com todas as letras do mundo, que a Série B do futebol brasileiro hoje é a Série A do futebol argentino. E ele está certo no que ele fala, porque, inclusive, a gente está vendo a Série A argentina, a AFA, acabou de decidir que esse ano não vai haver rebaixamento, que ano que vem o Campeonato Argentino vai ter 30 clubes, né? Isso é o tipo da coisa que a gente só vê acontecendo na FERJ, né? nas federações estaduais, né? E ele está certo com relação a isso, em termos de negócio, em termos de modelos de negócio, e, obviamente, o fato do Brasil já ter uma lei muito mais avançada no que diz respeito a SAFs, né, faz com que o esporte, faz com que o futebol brasileiro tenha avançado, avançado muitas casas, muito além do futebol argentino. Isso ficou muito claro na final entre Fluminense e Boca Juniors, né? O Fluminense dominou o jogo. O placar, por exemplo, poderia ter sido maior, inclusive eu acho que o Fluminense tinha time para ter ganho aquele jogo com mais folga do que foi até sofrido demais. E agora, o que aconteceu entre Atlético Mineiro e River Plate, eu acho que coloca
a cereja no bolo, né? Mostra realmente a diferença entre futebol brasileiro e futebol argentino. Comparando com o futebol uruguaio, então a diferença é muito maior ainda. É um abismo muito maior ainda. Esse é mais um dos abismos que eu queria falar para vocês. A diferença do futebol brasileiro para o futebol sul-americano. E aí a gente está falando de Colômbia, a gente está falando de Uruguai, a gente está falando de Argentina, a gente está falando de Peru, está falando de Bolívia. Realmente a Taça Libertadores da América está virando quase que uma Copa do Brasil. E a tendência é que continue assim, porque a gente não vê nenhum tipo de movimento nos países vizinhos. Talvez a Colômbia, com uma liga, né, mais profissionalizada, e talvez se eles tiverem a visão de abrir, digamos assim, o mercado do futebol deles para SAFs também, né, para a Sociedade Anônima de Futebol, talvez eles possam dar um salto, mas eu não vejo isso acontecendo na Argentina tão cedo, porque a AFA é extremamente conservadora nesse sentido, e não vejo isso acontecendo também no Uruguai, né, tão cedo. Então, a gente está falando de abismos, tá? Criou-se um abismo no Brasil, financeiro, obviamente, que eu estou falando, e esses clubes todos estavam concentrados ali na Libra, e aí vem a lei da SAF, e o Botafogo se torna SAF, o Cruzeiro se torna SAF, o Bahia se torna SAF, Atlético Mineiro agora também se torna SAF, Curitiba também se tornando SAF, vários clubes no Brasil se tornando SAF, obviamente, nem todos eles vão evoluir no mesmo ritmo, na mesma velocidade. E a gente tem, obviamente, o Botafogo se destacando demais, por já ter brigado pelo título em 2023, e agora, né, no momento que eu gravo esse vídeo, o Botafogo é líder, mais uma vez, do Campeonato Brasileiro, faltando 7 rodadas, e o Botafogo está praticamente classificado para a final da Taça Libertadores da América. Isso mostra também que existe hoje um abismo entre o Botafogo e aqueles clubes que financeiramente haviam estabelecido um abismo para os demais no Brasil. O Botafogo hoje tem um abismo em termos de gestão de negócio, em termos de gestão de futebol. E aí, quando eu falo gestão de futebol, eu não estou falando somente, único, exclusivamente de gestão financeira, tá? A parte financeira do Botafogo, a gente sabe que ela ainda é muito ajudada, muito, digamos assim, empurrada pelos recursos que vêm dos investimentos iniciais que são feitos pelo John Textor, pela Eagle, porque é o começo do trabalho, então isso é a coisa mais natural do mundo, que uma empresa que esteja no início das suas operações, ela tenha concentrado todos os seus, a maior parte dos seus investimentos iniciais num período de 2 a 3 anos. Tá? Isso, inclusive, acontece em qualquer lugar do mundo. Na Europa, por exemplo, acontece da maneira mais natural do mundo. E até que a gente consiga fazer essa roda girar, que a gente comece a gerar recursos com muita venda de jogadores, com melhores contratos de transmissão de direitos, com direito de transmissão, na verdade, e também gerando receitas através do sócio-torcedor, o match day, produtos, vendas de produtos e tudo aquilo que envolve receitas de futebol, que eu também falo sobre isso num dos vídeos aqui, até que o Botafogo começa a fazer essa roda girar e começa a aumentar significativamente suas receitas, né? Obviamente que isso leva um tempo, mas aquilo que o Botafogo tem conseguido fazer para diminuir justamente o abismo financeiro que havia entre o Botafogo e esses demais clubes é uma gestão muito competente em termos de futebol. E aí não é somente uma questão de contratar jogadores que os outros clubes também não conseguem achar. Isso também é importante. Aí a gente pode falar do Gregory, a gente pode falar do Igor Jesus, a gente pode falar do Barbosa, a gente pode falar do Vitinho, a gente pode falar do Alex Telles, a gente pode falar de vários jogadores que o Botafogo conseguiu trazer com valores significativamente baixos ou até nenhum valor sendo pago em termos de direitos de transferência, e que esses clubes, por exemplo, como Flamengo, Palmeiras, o próprio Atlético Mineiro, que faz um bom trabalho também, um excelente trabalho de prospecção de mercado, e coincidentemente teve o Alessandro Brito, né, à frente deles lá também. Então, obviamente que um dos motivos dos resultados bons do Botafogo passa por isso, e dos resultados bons do Atlético Mineiro também passa por isso, mas a gente vê que hoje em dia, em termos de gestão de futebol, gestão de mercado, gestão de desempenho,
de jogadores e tudo isso que envolve a gestão do futebol em si, o Botafogo criou um abismo dele para os demais. Tá? Se não, vejamos, os dois principais clubes que protagonizaram o futebol brasileiro nos últimos anos, como eu mostrei para vocês aqui, na lista dos últimos campeões, Flamengo e Palmeiras, esse ano, por exemplo, o Botafogo está invicto contra todos eles. O Botafogo venceu o Palmeiras 2 vezes e empatou uma, tá? O Botafogo venceu o Flamengo nos 2 jogos do Campeonato Brasileiro no agregado de 6-1. Então, o abismo de gestão de futebol do Botafogo para o Flamengo talvez seja mais significativo, seja mais gritante ainda, né? Enquanto a gente está falando de empresas de altíssima tecnologia sendo atraídas para o Botafogo para fazer uma parceria, para que a gente consiga detectar melhor talentos no mercado, tanto inclusive para jovens da base como para o time principal, a gente tem lá um boquirroto, mordedor de virilha, candidato fracassado a vereador, tá? À frente do negócio que, quando vai negociar com o russo, acha que está negociando com o ex-presidente da Rússia. Né? Dizer o que de um cidadão desse? Então, esse é o abismo que o Botafogo criou para o Flamengo. O Botafogo está, nos últimos 6 confrontos que o Botafogo teve contra o atual campeão da América, o Fluminense, o Botafogo venceu todos os 6. Seja no estádio Newton Santos, seja no Maracanã. Então, nem tapetinho, por exemplo, pode-se mais utilizar como argumento, como desculpa para que o Botafogo vença esses adversários. O Botafogo vence o Flamengo no Maracanã e no estádio Newton Santos. O Botafogo vence o Fluminense no Maracanã e no Newton Santos. O Botafogo venceu o Palmeiras no estádio Newton Santos e consegue vencer o Palmeiras também no Allianz e consegue, por exemplo, desclassificar o Palmeiras, o maior campeão da Libertadores dos últimos anos, dentro do Allianz, dentro do seu estádio. Tá? Isso é muito significativo. E, obviamente, que isso gerou uma grita muito grande por parte, né, desses 2 clubes que viram, digamos assim, a sua hegemonia totalmente ameaçada, está mais do que ameaçada mesmo, tá? E vai estar não somente ameaçada, eles vão ter que compartilhar, digamos assim, a hegemonia com o Botafogo, não vai ter jeito, tá? E chegando nesse bolo aí, a partir de 2025, vocês podem ter certeza que vai vir o Bahia, porque eu duvido muito que o Grupo City não vá fazer um investimento muito pesado no Bahia para colocar o Bahia em condições de disputar títulos no ano de 2025. Atlético Mineiro, vejo também pelo mesmo caminho. Eu também não vejo o Atlético Mineiro arrefecendo. Pelo contrário, o Atlético Mineiro está na final da Copa do Brasil, está na final da Taça Libertadores nesse ano e vai estar brigando por títulos sempre. E aí, uma outra equipe também que pode vir a brigar, o próprio Cruzeiro, dependendo do apetite, né, do dono do mercado lá, embora eu acho que o Cruzeiro é muito mais dinheiro do que gestão de futebol, do que inteligência no futebol. Então existem tipos diferentes de abismo que a gente pode dizer. E agora, o abismo principal, ele se faz no momento em que o Botafogo consegue liderar o Campeonato Brasileiro, faltando apenas 7 rodadas para o final deles, e a equipe do Palmeiras, mesmo com tudo a seu favor, com toda a mídia a seu favor, com a Globo, com o UOL a seu favor. Vocês não perceberam, mas teve Leila Day no dia do jogo do Palmeiras com Fortaleza, né? Teve muito mais austera, não foi aquele arquivo confidencial, aquele show, aquela coisa ridícula, aquela coisa patética que o UOL fez, né, para Leila, mas teve entrevista exclusiva com a Leila Pereira no GE, né, e falando aquelas baboseiras, aquelas platitudes que ela fala de fair play light no Brasil, né, enfim, não se deve levar a sério, obviamente que não se deve, eu não levo nada que ela fala a sério, mas é uma nítida campanha, digamos assim, para a presidência da CBF, é isso que ela quer, é isso que ela almeja, né, digamos assim. E, obviamente, tendo a CBF ao seu lado, tendo a Abrafut ao seu lado, assim, ninguém que tenha, ninguém sã consciência ou que tenha um pingo de caráter consegue olhar para os 2 pênaltis que foram marcados a favor do Palmeiras e achar que aquilo ali foi pênalti. E ninguém que tenha um pingo de caráter
consegue olhar para aquilo que não foi marcado contra o Botafogo, consegue olhar para a arbitragem do Daronco contra o Bragantino e não ver que aquela arbitragem estava muito mal intencionada, estava direcionada para tirar pontos do Botafogo a qualquer custo, tá? E isso mostra hoje o abismo entre Botafogo e Palmeiras, não somente na gestão do futebol, mas na qualidade dos times que vão a campo. O Botafogo tem toda a arbitragem contra e assim mesmo consegue colocar 3 pontos à frente do Palmeiras e 10 pontos à frente do Flamengo. E assim mesmo eles continuam dizendo que o Flamengo está na briga pelo Campeonato Brasileiro. E nem com toda a arbitragem a seu favor, tá? E com o estádio lotado, com toda a mídia a favor, o Palmeiras consegue vencer o Fortaleza e consegue encostar no Botafogo. É isso que eu mostro para vocês, isso que eu estou tentando mostrar para vocês, que existe um abismo hoje no futebol, em termos de qualidade de futebol sendo praticado no Brasil, entre Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Se não fosse pela arbitragem, se não fosse pela CBF, se não fosse por toda a canalhada que existe hoje na CBF, na Abrafut, na mídia, porque são canalhas. Crítico de arbitragem, comentarista de arbitragem, ele é isso, ele é simplesmente um canalha. Por que ele é canalha? Porque ele está ali se vendendo, ele está ali recebendo um salário para falar as besteiras que ele fala, ele recebe um salário para mentir. Então, isso não tem outra palavra para isso, é canalha. A pessoa que faz isso é canalha. Tá? Canalha, por exemplo, todos aqueles repórteres que ficam tentando criar problemas, ficam tentando arrolar o Luiz Henrique na questão de manipulação de resultados, né, fazendo as manchetes que fazem, são canalhas, não passam de canalhas, são só isso que eles são, apenas canalhas. E isso mostra, né, o tamanho do abismo que existe hoje, que o Botafogo vem construindo, inclusive, entre o que a gente pratica dentro de campo e o que a gente tem como gestão do futebol e aquilo que eles têm a favor deles, toda uma máquina, toda a Libra, né, digamos assim, reunida, e quando eu falo Libra, é a Libra, o consórcio Libra, a imprensa, Globo, UOL, inclusive a própria ESPN também entra nesse balaio aí, porque alguns ainda se deixam vender, não todos, mas existe um bom conjunto de jornalistas ali que conseguem lidar, conseguem falar ainda com jornalismo. Você pode discordar ou não da opinião deles, isso aí é do jogo, tá? Mas não são vendidos, isso é importante dizer. A ESPN tem se salvado nesses últimos tempos. A Abrafut, né, que é uma reunião de canalhas, e a CBF, que obviamente é uma reunião de canalhas. Eu não vou ficar repetindo aqui para vocês que a questão da arbitragem é escandalosa. É escandalosa. Existe um esquema? Sim, existe o esquema. Existe o sistema? Sim, existe o sistema. Tá? Nos vídeos que eu coloco aqui, eu mostro para vocês como funciona o esquema. Então, assim, não estejam mais surpresos com isso. A gente sabe contra o que a gente está jogando. Você que é alvinegro, você que é botafoguense, você já sabe contra o que você está jogando. E eu sempre faço uma analogia aqui, que o campeonato do Botafogo, o Botafogo ganhar um campeonato organizado pela CBF, tendo a Libra como sua principal sócia, equivale a uma pessoa entrar no casamento, tá? Dar um beijo na noiva e sair e fugir com a noiva. Basicamente é isso. Eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça até o último momento. Inclusive colocar Botafogo e Palmeiras para jogar 4 dias da final da Taça Libertadores da América, que o Botafogo muito provavelmente vai estar. Eles vão fazer de tudo. Eles vão fazer o que estiver ao alcance deles. Tá? A questão é se toda a maracutaia que eles vão conseguir fazer vai ser suficiente para vencer a incompetência que eles têm de simplesmente jogar futebol melhor do que o Botafogo joga. E o que também a gente precisa mostrar, e que a gente mostrou nesse final de semana, e é por isso que eu falo que a vitória do Botafogo foi tão simbólica nesse final de semana, que nós fomos capazes de jogar mais do que a arbitragem foi capaz de nos prejudicar, e mais do que a arbitragem foi capaz de favorecer os nossos adversários. Favoreceu o Vitória, que é o time do presidente da CBF, num roubo escandaloso contra o Fluminense. E aí, que a gente pode dizer o seguinte: Mário Bittencourt
né? Quando ele se pronuncia, ele acha que não existe nenhum sistema, ele acha que não existe nenhum esquema, que ele acha que os árbitros precisam de reciclagem. O que eu vou fazer? Eu não posso falar pelo Mário Bittencourt. A única coisa que eu só posso dizer para ele é: se você acredita nisso, bem feito. Marcelo Paes, né, que se reúne, né, que atende a convite de Palmeiras, de Flamengo, para reuniões secretas para discutir fair play financeiro. É isso aí, você anda com um escorpião, você é o sapo que carrega o escorpião nas suas costas para atravessar um rio, e no meio do rio você leva uma ferroada, você leva uma picada. E aí você, sapo, vira para o escorpião e fala: pô, mas eu estou salvando a sua vida. E o escorpião vira para você e fala: desculpa, é da minha natureza, não há nada que eu possa fazer. A única coisa que eu posso dizer para você é: bem feito, né? Nunca é por falta de aviso. Bem feito. Não, agora não adianta reclamar, né? Isso acontece e vai continuar acontecendo enquanto vocês não entenderem que a Libra é ela por ela e a LFU é ela por ela. As coisas no futebol brasileiro só vão mudar no momento que a gente tiver uma outra gestão na CBF, e uma outra gestão na CBF só é possível quando a gente tiver as próximas eleições, que poderiam ser antecipadas, porém elas não serão, porque o julgamento do caso do Edinaldo Rodrigues, que começou a andar no STF, parou no dia 9 de outubro, muito pouco noticiado, muito pouco falado, porque o Gilmar Mendes, que deveria se declarar, né, incompetente, né, para julgar o caso, porque ele tem conflito de interesse, porque a esposa dele é sócia da empresa de educação que presta serviços para a CBF, nos cursos da CBF, ele assim mesmo votou praticamente repetindo aquilo que ele havia argumentado no momento que ele dava uma liminar favorável ao Edinaldo Rodrigues. E o Flávio Dino, que é botafoguense, pediu vistas do processo. E aí, quando o juiz pede vistas do processo, você não tem, digamos assim, um prazo, né? Pode acontecer daqui a, 2 meses. Até lá, né, eles já fizeram tudo que eles têm que fazer, eles já tiveram todo o passe livre para conseguir fazer tudo aquilo que eles tinham que fazer para conseguir viabilizar os campeonatos e conseguir continuar concentrando o dinheiro desses campeonatos nos clubes que são os clubes, digamos assim, sócios, né, que são os clubes da Libra. E as próximas eleições são 2026. Será que o presidente da Federação Paulista, que agora é um dos idealizadores, não idealizadores, mas um dos principais articuladores da LFU, vai se candidatar? Se ele se candidatar, quais são as chances dele vencer? Eu prevejo que a gente vai ter uma disputa entre ele, o Adalto, e a Leila Pereira. E aí, quem leva melhor? A Leila Pereira tem toda a simpatia da mídia, né, fazendo a sua campanha já antecipada, né, para a presidência da CBF, a primeira mulher presidente da CBF. Vocês podem ter certeza que eles vão apelar para isso. Independente da questão do caráter dela, né, o simples fato dela ser mulher vai dar para ela o salvo-conduto, toda a campanha favorável para que ela seja a próxima presidente da CBF. Enquanto isso, vai tentar se cacifar, digamos assim, com os clubes que são afiliados à LFU e as federações estaduais, porque no final do dia é isso que importa, né? Que os votos vêm daí, dos clubes da Série A, da Série B e das federações. Então, a gente ainda tem aí praticamente um ano e meio, até as próximas eleições da CBF, para que a gente possa, pelo menos, ver algum tipo de mudança. É por isso que a Abrafut está desesperada, por isso que a Abrafut precisa beneficiar hoje os clubes da Libra, porque é daí que vem o sustento dela, daí que vem a garantia de que ela vai continuar operando, né? Com uma nova gestão da CBF, a gente pode ter uma liga, né? A gente pode finalmente ter uma liga, porque o presidente da Federação Paulista, né, ele é favorável, digamos assim, à criação de uma liga, né, brasileira. E também a gente pode ter o fim da boquinha da Abrafut, né, e a volta da ANAF. E a gente pode, talvez, não ter nenhuma coisa nem outra, a gente pode ter uma profissionalização da arbitragem sobre novos termos, sobre novas condutas. Assim,
e agora eu estou sendo bem poliana, eu confesso para vocês, mas eu acho que para a Abrafut é um péssimo negócio que o pessoal da Libra não continue à frente da CBF. Hoje a gente tem o partido da Libra no comando, no governo do futebol brasileiro, e obviamente quem não é governo é oposição. LFU hoje é oposição, eles não querem jamais que nenhum clube da oposição vença qualquer coisa no futebol brasileiro. Então o feito do Botafogo tem que ser celebrado cada vez mais de pé, e na próxima rodada a gente tem nada mais nada menos do que Botafogo enfrentando o Vasco numa terça-feira, já sabendo do resultado entre Corinthians e Palmeiras, Corinthians brigando para para se livrar do rebaixamento, jogando no seu estádio, recebendo Palmeiras, e olho aberto no próximo jogo do Corinthians para saber se a arbitragem não vai sair expulsando, suspendendo tudo quanto é jogador-chave, né, do Corinthians, assim como fizeram com o Nenê, que até agora ninguém sabe por que o Nenê foi suspenso do jogo contra o Palmeiras, né? A CBF admite o erro, mas põe a culpa no Juventude. E até agora a gente também não sabe por que o Nenê foi expulso no jogo contra o Flamengo. Ele foi expulso por xingar. Ele não xingou o juiz, mas ele xingou. E o juiz, poxa, se sentiu ofendido e resolveu expulsar o Nenê em 4 minutos. Quando ele reclama 2 vezes, ele é expulso por reclamação 2 vezes. Coisas do governo do futebol brasileiro nesse atual momento. Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, rapidamente. Nesse vídeo aqui, eu falo sobre os porões da Abrafut, como a Abrafut foi criada no futebol brasileiro e como ela se tornou o fiel da balança. Aqui eu falo sobre, nesse vídeo aqui, o fair play como farsa. Eu falo como todo o discurso hipócrita do fair play vem sendo colocado na imprensa, jogado de maneira irresponsável e hipócrita. Aqui eu falo, inclusive, do fim do monopólio da Rede Globo e como que a LFU, ao fechar com a Record, YouTube, Amazon, como isso aqui representa uma mudança significativa na correlação de forças no futebol brasileiro. Aqui eu falo dos bastidores do futebol brasileiro, quando eu falo sobre o jogo bruto e as disputas pelo poder, de quem está disputando realmente a CBF e os possíveis desdobramentos da CPI. Aqui eu falo de como o jornalismo brasileiro acabou, e ele acabou se tornando num cluster, na verdade, num grupo, né? Embora em grupos de mídia diferentes, mas como esses cidadãos aqui jogaram o diploma no lixo e passaram a se tornar influenciadores dos times que torcem. Aqui eu falo como o CBF criou o sistema, aqui eu mostro como funciona o método do sistema CBF, inclusive falando qual é a função do PC Oliveira no sistema, né? Que ele está ali, na verdade, para criar a zona cinza, ele está ali para criar a subjetividade, para criar a interpretatividade, né, dos lances, para que a arbitragem sempre possa favorecer o clube que precisa favorecer. Aqui eu falo sobre como o protocolo do VAR no Brasil é diferente do protocolo da IFAB, como isso aqui, inclusive, é admitido por um dos árbitros de VAR no Brasil, num ataque aqui de sincericídio, de vaidade, e como o VAR brasileiro ele é completamente fora da lei, ele está fora da lei, ele está fora do protocolo mesmo, daquilo que foi do protocolo como recomenda a IFAB. E aqui é uma questão muito objetiva, que não é opinião minha, aqui é uma questão de demonstrar de maneira objetiva como isso acontece. E, por fim, o último vídeo que eu extremamente recomendo para vocês é como o VAR é um manipulador, como o futebol brasileiro está à mercê da manipulação do VAR, como ele manipula resultados, como ele manipula jogos no Brasil, tudo isso somando-se aos depoimentos bombas, né, do William, né, daquele cara que manipula jogos, que o PVC, dia sim, tenta desqualificar só chamando como criminoso. Sim, ele é criminoso. Ninguém tem dúvida disso, PVC. Agora, ele como criminoso, ele está mostrando as provas do crime que existem, já estão, muitas delas em posse da própria CPI, e que a própria CPI agora tem que mostrar por que ainda não demonstrou essas provas. O Cajuru, não sei se o Cajuru foi a Portugal, se ele se encontrou com o cara ou não. Logo o Cajuru, né, indo a Portugal,
E eu acho, aqui agora é a opinião, que o Cajuru, a missão do Cajuru na CPI é tentar incriminar o Luiz Henrique de qualquer maneira e de tentar virar o jogo, porque o Botafogo, na verdade, é o grande provocador da CPI e ele está tentando tornar a CPI numa espécie de um tiro na culatra para o Botafogo, que até agora não consegue colar, porque o senador Portinho, em todos os momentos que o Cajuru avança contra o Botafogo, ele é contido pelo senador Portinho, até quando, não sei, né? Mas é curioso que foi só o Cajuru, né, o cara responsável por encontrar com o tal do William, para tentar levantar essas provas. Então, é isso. Fica aqui a sugestão. Vou deixar o link aqui para vocês nos comentários do meu canal, tá bom? Aqui desse vídeo. Se você gostou, peço para vocês que deixem o like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos. Seja membro do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, menos do que uma latinha de Coca-Cola. Você aqui ajuda demais e recebe em primeira mão conteúdos como esse. Contribua com o canal do Caboclo mandando um pix para canaldocaboclo@gmail.com, deixando suas sugestões, suas críticas, tudo aquilo que você gostaria de me dizer, que eu vou fazer questão de ler aqui ao vivo para vocês, ou então no próximo vídeo gravado também. Você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Aqui a gente não esmorece, não. Tomara que agora, próxima vez que eu voltar aqui, Botafogo classificado para a final da Taça Libertadores. Um grande abraço. Tchau.